Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por estarmos mais um dia reunidos. Que alegria poder partilhar com cada um e cada uma a oração de cada dia através da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigado a você que nos ajuda compartilhando, comentando, deixando o seu joinha. Isso tudo fortalece esse instrumento que tem por objetivo levar a palavra de Deus a quantas mais pessoas puder, porque é pela palavra de Deus que nós vamos aprendendo qual é o caminho que precisamos seguir. Neste dia 15 de fevereiro, nós continuamos a leitura do Evangelho de Marcos e hoje seguimos no capítulo 8, versículos 22 a 26. Tenhamos presente que ontem, quando eles entram na barca e não tem o pão, tem somente um pão, e Jesus os alerta na questão do fermento dos fariseus e de Herodes. Hoje, quando eles chegam a Betsaida, a casa da pesca, isso significa o nome da cidade, nesta chegada lhe trazem para Jesus um homem cego. Essa figura, um homem cego, estar nessa sequência, nesse ponto do Evangelho, já é um indicativo que Marcos quer que a comunidade toda tenha um novo olhar. Eles não haviam entendido que Jesus era o pão verdadeiro, já havia sido feita 2 vezes a multiplicação dos pães, e nesse caminho, quando Jesus está alertando sobre o fermento dos fariseus, o legalismo, e o fermento de Herodes, a violência, o poder usado sempre em favor da morte e não em favor da vida, a violência nunca vai ser usada em favor da vida, ele quer que a comunidade agora tenha um novo olhar, como também nós precisamos ter um novo olhar. Por isso, nós precisamos ter esse novo olhar, que não é apenas olhar dos óculos, olhar da visão, mas é o olhar da fé, que vai sendo gerada, formada, fortalecida, forjada, no sentido de ir purificando, ir formando, ir esculpindo este dom que é dom de Deus. E esse texto, o homem é trazido até Jesus. Alguém traz, diz o texto, não fala, algumas pessoas. É o papel da comunidade que acolhe aqueles que são fragilizados. Lembremos que no tempo de Jesus, pessoas que tinham limitações físicas eram tidas como pecadoras, amaldiçoadas, pessoas que tinham que ficar longe, não poderiam ficar no convívio da comunidade. Jesus também toca nesse homem, pega ele pela mão e o leva para fora da cidade. Sempre esse para fora pode ser visto, pode ser pensado, pode ser entendido como para que ninguém veja, para não criar espetáculo, e aqui entra aquela correção teológica de Marcos para retirar aquele messianismo triunfalista, e também para fora no sentido que nós precisamos ir além das nossas estruturas, sair de nós mesmos, sair das fronteiras das nossas comunidades, indo sempre além, para usar as palavras do Evangelho, para as águas mais profundas. Vejam, meus irmãos queridos, que lá fora do povoado, Jesus cuspiu nos olhos dele e colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? Esse cuspir, aparentemente um gesto até sem higiene, mas também pode ser lembrado da água do batismo, porque o enxergar é um verbo do batismo, da fé batismal.
Nós ganhamos uma iluminação, somos iluminados por esta fé. Só que essa fé ela não acontece num passe de mágica. Ela tem um processo. Muitas vezes precisa vários passos. O processo é feito de etapas, de muitas etapas. E ao colocar a mão sobre ele, nós lembramos dos vários toques de Jesus no Evangelho de Marcos que estamos lendo ao longo desses dias. Essa proximidade de Jesus, a saliva de Jesus, lembra também a vida nova que Cristo está oferecendo para aquele homem, para você, para mim, para todos nós. O homem responde, ele levanta os olhos e diz: eu estou vendo os homens, mas eles parecem árvores que andam. A visão ainda não estava completa. É o processo da educação da fé que vai purificando o nosso olhar, que vai nos ensinando a ver com os olhos da misericórdia, com os olhos do amor, com os olhos da paz, com os olhos da ternura, com os olhos da misericórdia. Esse é o óculos, esse é o olhar novo que nós precisamos ter. Por isso, Jesus coloca de novo as mãos sobre os olhos dele. Coloca sobre os olhos. É muito interessante. Ele tinha colocado sobre ele, agora coloca no olhar. E ele passa a enxergar claramente, o texto diz. Ele fica curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Mais do que uma cirurgia de cataratas ou esse processo maravilhoso que a medicina está fazendo de devolver, por exemplo, com um transplante de córnea, devolver a visão para a pessoa, esse olhar com nitidez é o olhar com os olhos de Jesus, é o olhar da fé, é o olhar da fé que nos faz agir conforme Jesus agiu, nos faz agir como Deus quer, que é sempre na dinâmica, no passo, no trilhar da vida em plenitude. Ele termina o texto de hoje mandando o homem ir para casa e não entrar no povoado, não entrar no povoado. Ele volta para a sua família, é aquele que evangeliza a sua família. Sabe, meus amigos, esse texto é muito interessante porque ele nos convida a pensar quais são as nossas cegueiras. Mais uma vez, a figura do cego curado faz com que a gente pense quais são as nossas cegueiras. O que está atrapalhando a nossa visão plena de Jesus Cristo? Qual é aquela trave que está no nosso olhar atrapalhando enxergarmos as virtudes, as qualidades, os dons, a bondade que está presente em cada ser humano, ainda que tenhamos limites, imperfeições e até situações de maldade. Esse olhar é o olhar da conversão, é o olhar novo, nítido, que nós todos precisamos ter. Somos batizados, já temos a fé. Precisamos então ir aos poucos, passo a passo, deixando que Deus, em Jesus Cristo, na força do Espírito, toque os nossos corações e a nossa vida. Fiquemos com Deus neste dia, Ele nos acompanhe, Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir.